E as interações eletromagnéticas, por outro lado, elas ocorrem por conta de dois atributos dos constituintes da matéria, que são a carga elétrica e o spin. De forma que podemos também definir interações eletromagnéticas e eletromagnetismo a partir de dois atributos dos constituintes últimos da matéria. Finalmente, nós vamos falar um pouco sobre interações eletromagnéticas definidas a partir de um dos constituintes da matéria, que são os fótons. Vamos lá? Em primeiro lugar, podemos dizer que o eletromagnetismo é uma ciência que estuda os fenômenos associados às forças, eu prefiro interações, é melhor ainda, eletromagnéticas. Então, essa é uma definição de eletromagnetismo. É claro que agora a gente precisaria de caracterizar, né, o que são as forças eletromagnéticas, né? Mas eu também posso definir o eletromagnetismo como sendo uma área do conhecimento que se dedica a entender e fazer previsões a respeito dos fenômenos que decorrem ou que estão, de alguma forma, associados à carga elétrica e o spin do elétron, do próton, dos constituintes da matéria. Essa é uma definição, né? Ora, para a gente passar à próxima definição de eletromagnetismo, eu faço agora uma análise do que entendemos hoje serem os constituintes últimos da matéria, os átomos, como pensavam os gregos. Tudo no universo, no nosso mundo, no Sol, onde se quer que a gente pense e considere, tudo é constituído por apenas 61 partículas elementares. Os tijolinhos, 61 tijolinhos. Né? Esses tijolinhos, as partículas elementares, elas são dotadas de certos atributos. Ora, os gregos já haviam pensado nessa possibilidade. Só que, para os atomistas gregos, os atributos eram os átomos são redondinhos, são pontiagudos. Os atributos dos átomos nos dias de hoje são outros. Dentre eles, a massa, a carga elétrica, o spin e assim por diante. Nós conhecemos 61 partículas elementares. E gostaríamos de ressaltar aqui uma partícula denominada fóton. Fóton, quem descobriu o fóton e ganhou o prêmio Nobel por essa descoberta foi Albert Einstein, em 1905. Ele propunha a natureza corpuscular da luz. E os corpúsculos, as partículas que compõem a luz, recebem esse nome hoje, fótons, uma descoberta de Einstein. Vamos depois a esse aspecto. O fato é que nós temos hoje 61 partículas elementares. Higgs foi a última partícula a ser descoberta e a gente acha que existe também o graviton. Não temos ainda muita segurança a respeito disso. Né? O fato é que tudo no universo é constituído dessas 61 partículas, tudo. Elas têm atributos e, por conta desses atributos, né, elas interagem entre si. No início do universo, nós tínhamos uma sopa dessas 61 partículas. A gente acredita que é tudo que existia no universo. E esse universo evoluiu até o ponto que nós o encontramos hoje, a partir das interações entre os constituintes últimos da matéria. Ora, podemos agora definir o eletromagnetismo como uma ciência, veja só,
que se propõe a entender os fenômenos que decorrem da troca, da emissão, como temos aqui nessa figura, e da absorção dessa partícula elementar denominada fóton. Isto. Então, no nível mais fundamental possível, nós definimos o eletromagnetismo como a ciência na qual a gente estuda os fenômenos que ocorrem por conta de trocas de fótons, por conta de absorções de fótons, por conta de emissões, como é o caso do calor, de fótons. Então, temos aqui uma definição do eletromagnetismo no nível mais elementar possível. E agora vamos apresentar o quadro das poucas interações que nós temos no universo. Temos só 4 interações. Tudo o que acontece no universo decorre dessas 4 interações. Em primeiro lugar, queremos chamar a atenção para a interação fraca. Temos também a interação forte, a interação gravitacional, que é bem mais conhecida, e, finalmente, a interação eletromagnética, como uma das 4 interações fundamentais. As interações gravitacionais são aquelas que ocorrem por conta de um atributo dos constituintes ou dos agregados dos constituintes, que é a massa. O Sol atrai os planetas e outros objetos do sistema solar por conta da interação gravitacional. Os objetos caem em direção à Terra por conta da interação gravitacional. A interação gravitacional é uma interação fundamental que ocorre por conta de um atributo, quer seja dos constituintes últimos das partículas ou dos seus aglomerados, e esse atributo é a massa. Então, a interação gravitacional ocorre por conta desse atributo, a massa dos objetos. A interação forte é a interação que a gente hoje não considera muito, ela já foi muito atuante no início do universo, para formar os prótons, para formar os núcleos, de forma que a interação forte é uma interação aglutinadora de quarks, que são as partículas que compõem prótons e nêutrons, e também dos prótons e nêutrons, né, formando os núcleos. Temos aqui uma imagem de alguns núcleos, não é o caso da gente discutir isso agora, e temos a interação fraca. É uma interação demolidora, digamos, no universo, transformadora do universo. Quando ela age, o sistema não é mais o mesmo. Ora, a transmutação dos elementos é um bom exemplo da interação fraca que ocorre no nosso mundo e um dos poucos. Finalmente, as interações eletromagnéticas que passaram a ser extremamente relevantes, mas apenas cerca de 400 mil anos depois do início do universo. Quando, então, tem lugar a formação a partir de uma sopa de partículas elementares, e agora nêutrons existentes no universo, se formam as primeiras estruturas. E essas primeiras estruturas eram os átomos, basicamente átomo de hidrogênio e de hélio. Esses foram os primeiros átomos, né, a serem formados, né? E muito tempo depois temos a formação das moléculas. Agora, veja, todos esses objetos, eles são formados quando a gente analisa, a gente estuda assim, as interações eletromagnéticas entre os constituintes dos átomos. Para formarmos as moléculas, nós também levamos em conta a interação eletromagnética, mas agora analisada à luz da questão do compartilhamento de elétrons. Estou falando agora de moléculas, mas os agregados todos, a matéria, essa matéria ordinária, ela
também é constituída levando em conta, basicamente, 4 tipos de ligações que chamamos de químicas. As ligações covalentes, para o estudo da formação das moléculas, né? As ligações do tipo ponte de hidrogênio, para a gente entender, por exemplo, a água, como ela é formada a partir de moléculas da água. Temos as ligações iônicas e, finalmente, as ligações van der Waals. O fato é que, para se entender toda a matéria, nós devemos levar em conta as interações eletromagnéticas, né? Só para gente encerrar, eu queria chamar a atenção para os constituintes de tudo no nosso mundo, só no nosso mundo. Não estou falando do universo agora, do nosso mundo. O que é importante é que a gente entenda que tudo no nosso mundo é constituído por 4 objetos. A luz é constituída pelos fótons. O próton, o elétron e o nêutron. Só 4 constituintes. E no nosso mundo, a gente precisa levar em conta basicamente 2 interações. A interação gravitacional e a interação eletromagnética entre esses objetos. O que nos remete à questão de Empédocles, um dos pluralistas gregos que propunha a existência de 4 elementos como constituintes do nosso mundo. Eram outros, o ar, a terra, fogo e a água. Mas hoje nós sabemos que são 4. O elétron, o próton, o nêutron e o fóton. E o que é importante é a interação eletromagnética entre eles. O elétron é a partícula mais importante para o eletromagnetismo, não é por acaso que tem esse nome, o elétron, ou eletromagnetismo. O próton e o nêutron formando os núcleos e, finalmente, o fóton. Como dissemos antes, nós podemos definir a ciência do eletromagnetismo analisando o papel do fóton como uma partícula intermediária das interações eletromagnéticas.